Olá, mulheres amadas por Deus. Hoje eu queria compartilhar com vocês uma pergunta que ficou na minha cabeça esses dias. Que outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ela me contou sobre um assunto que uma pessoa revelou para ela. E depois que a gente conversou, eu fiquei pensando, por que muitas pessoas esperam outras pessoas falar o que Deus tem para elas, sendo que Deus fala conosco, né? Todos os dias. Todos os dias Deus pode falar conosco a hora que a gente quiser. Nós podemos ouvir a voz de Deus. Será que a correria do dia a dia, as tarefas que temos que fazer, cumprir, as responsabilidades que todos nós temos, estamos deixando de ouvir a voz de Deus? Ou Deus não fala mais? Ou Deus não está falando mais nos dias de hoje? Né? Deus, antigamente, nos séculos passados, Deus falava. Os profetas ouviam a voz dele. E será que no dia de hoje ele ainda continua falando? Sim, né? Deus fala nos dias de hoje. Fala comigo, fala com você, fala através da sua palavra, da Bíblia. Fala sim também através de pessoas, através de sonhos. Deus fala através de muitas coisas, mas nós temos que estar sensíveis a ouvir a voz de Deus. Lá em João 10:27 fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Será que estamos ouvindo a voz de Deus? Será que estamos ouvindo o Senhor chamar o meu nome, o seu nome? Será que a hora que Ele nos chama, nós respondemos? Ó Senhor, eis-me aqui. Será? Ou será que as adversidades do dia a dia não estão deixando nós ouvir? Nós talvez não estamos tirando um tempinho para refletir, para ter intimidade com Deus, intimidade com Jesus, conhecer a fundo. Talvez seja isso. Talvez é muito importante a gente ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus traz segurança, alegria, esperança, comunhão, traz muitas outras coisas. Talvez naquele momento difícil que estamos passando, nós queremos ouvir a voz de Deus, mas também temos que estar preparados para ouvir a resposta que Ele tem para falar com a gente. Talvez Deus já tenha falado comigo, com você, às vezes de uma oração que estamos buscando, mas Deus já deu resposta, já falou, mas nós não conseguimos, porque talvez não é aquilo que queremos ouvir. Talvez é um não, e nós não sabemos nos reagir, né, a um não. Talvez a gente quer um sim, mas naquele momento Deus nos responde com não. E às vezes a gente passa batido, não escuta a voz dele e acha ainda que ele ainda não respondeu, mas ele já respondeu, né? Talvez você não está conseguindo ouvir a voz de Deus porque ainda não parou para escutar, né? A correria do dia a dia, os deveres que temos, não estão deixando ouvir o que Deus quer nos falar, né? Nós precisamos ouvir a voz de Deus, nós precisamos sentir
a voz dele, ouvir e escutar a sua voz, para nos dar segurança, para nos dar força para nos fortalecer. Em 1 Samuel 3, 9, 10 fala assim: Por isso ele disse a Samuel: Vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o lugar e se deitou. Então veio o Senhor, e ele esteve e chamou, como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Samuel, Deus também tinha chamado Samuel outras vezes, outras 3 vezes. Se você ler Samuel 3, vai contar essa história. Deus chamou Samuel, mas ele levantou e foi até Eli. Achou que fosse Eli que estivesse chamando, e ele falava: Não, não fui eu. Aí na terceira vez que Samuel foi até Eli para perguntar se Eli tinha chamado, ele fala. Ele entende que é Deus que está chamando ele, Deus que quer falar com ele. E quantas vezes Deus chama, e nós não ouvimos, achamos que é outra pessoa, achamos que é outra resposta, e não ouvimos a voz de Deus. Aqui que ele fala para Samuel: Vai deitar-te, e se chamar, tu dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi o que Samuel fez. Samuel foi e deitou. E Deus o chamou outra vez, né? Deus tinha chamado já Samuel, mas ele não ouviu. Ele ouviu, mas achou que fosse Eli. Será que estamos ouvindo Deus nos chamar e estamos ignorando? Talvez com receio ou medo de sua resposta, de ser um não, de ser uma coisa: Não, filha, não faça isso, não é assim. Ou você vai sim passar por esse problema, mas lá na frente eu vou te dar vitória, né? Quando Deus nos chama, temos que ouvi-lo, temos que conversar com Ele. Antigamente, Deus usava os sacerdotes para falar com a gente. Hoje temos o Espírito Santo de Deus em nós, Ele habita em nós. Nós somos casa, nós somos moradas do Senhor. Podemos falar e ouvir Deus a hora que quisermos, a hora que nos entregarmos. É só abrir o coração e deixar o Espírito Santo de Deus falar. E deixar o Espírito de Deus nos conduzir. Talvez a resposta de uma oração que você esteja esperando, Deus já te deu, mas você não ouviu a sua voz. Quero falar com você, mulheres, que vamos ter mais intimidade com o Senhor, vamos buscar, vamos passar mais tempo com Ele, vamos dedicar. Porque tudo que está aqui na terra, e tudo isso vai passar. Mas e amanhã, quando fecharmos os nossos olhos, né? O que vai acontecer? Às vezes hoje nós temos tempo para tudo. Temos tempo para mexer em celular, mexer em Facebook, Instagram, WhatsApp. Temos tempos de fazer tudo, mas nós não estamos cuidando da casa, do nosso corpo, do nosso templo do Espírito Santo, onde Deus habita em nós. E não estamos ouvindo. E às vezes Deus está chamando, chama uma, chama duas, chama 3. Foi o que aconteceu com Samuel. Deus chamou ele 3 vezes e ele achou que fosse outra pessoa. Talvez nós estamos assim. Então que hoje possamos estar com ouvidos atentos para ouvir a voz de Deus, né? Que hoje possamos tirar um momento do dia e refletir na tua palavra, ouvir a voz do Senhor, porque Ele te chama e Ele me chama. Quando Deus criou o mundo, criou o homem,
E a mulher, Deus ia no jardim conversar com eles todos os dias. Mesmo depois deles terem desobedecido a Deus, Deus ia lá, chegou lá e procurou, cadê eles? Não estavam lá, eles estavam escondidos. Hoje é a mesma coisa. Deus todos os dias fala com a gente. Basta nós estarmos ouvindo, falando. Ô Senhor, estou aqui. Pai, fala comigo. Que hoje possamos ter uma mudança. Possamos refletir, conversar com Deus. Não ter medo dele, porque ele nos ama.